outra vez aqui, 7º ano, para trabalharmos nosso último capítulo do livro 1, Reformas Religiosas. Então, a gente vai partir do conceito do que foi a reforma ou o movimento reformista. Então, a reforma religiosa foi um movimento de contestação à Igreja Católica que se tornava alvo de críticas, de insatisfações a partir do século XVI, devido a alguns abusos cometidos. Quais foram os fatores que levaram, quais foram as causas que levaram a ocorrer o movimento de reforma na Igreja Católica? Então, vários fatores, dentre alguns eu cito os principais, como a corrupção do clero, lembrando que a igreja somos nós, então quem é corrupto não é a instituição, não parte da Bíblia, mas sim das pessoas que compõem a igreja, que formam o clero. Prática de assimonia, ou seja, venda de objetos sagrados. Apoio à burguesia. O apoio da burguesia foi essencial para a reforma, já que a igreja criticava, combatia a usura, o uso de vendas com juros e lucros, que era a atividade típica da burguesia. Então a burguesia estava insatisfeita e apoiou o movimento de reforma. Não cumprimento do celibato, ou seja, do voto de castidade. As pessoas se dedicavam à vida religiosa, mas não levavam a sério. Muitas pessoas não cumpriam o voto de castidade, o celibato. Mas a principal causa, dentre tantas, eu diria para vocês que foi a venda de indulgências, que é a venda da salvação da alma. Então, vender a salvação. Isso foi a causa principal, a causa imediata do movimento de reforma que levou a igreja a ser levada a mudanças radicais, a ter que se adequar ao mundo moderno, a mudar a sua forma de pensar. Então, quem foram os primeiros a criticar a Igreja Católica na sua maneira, nas suas leis, na sua forma de transmitir suas ideias? Então, foram os chamados precursores, que foi John Wycliffe e John Huss. Então, antes mesmo de haver um movimento de reforma, antes mesmo de já se mostrar que a igreja precisava mudar, que ela estava cometendo atos altamente corruptos, já havia professores de universidades nas suas próprias aulas criticando a Igreja Católica. E foram, inclusive, perseguidos por ela, levando até a morte. Quem fundou o movimento de reforma? Então, o fundador do movimento reformista foi Martinho Lutero, o monge Martinho Lutero. E aí, a partir do movimento de reforma, surgiram as primeiras igrejas protestantes, que foi a Igreja Luterana, Calvinista e Anglicana. E depois delas, algumas ramificações. Então, o luteranismo, ele foi fundado pelo próprio nome já dito, por Lutero, na Alemanha, e tinha como características básicas, dentro dos seus dogmas da igreja, por exemplo, a salvação só pela fé, o livro sagrado, a Bíblia, acolheu, aceitou a adesão da classe nobre e burguesa. Isso é um pouco crítico, porque ele criticava tanto a Igreja Católica devido à ambição que ela tinha, mas ele não mudou a sua igreja quando a maior participação era da classe que detinha um poder econômico, que era a burguesia e a nobreza. Ele adotou alguns sacramentos como a comunhão, a Eucaristia espiritual, o matrimônio, o batismo, que eram todos sacramentos da Igreja Católica. Então, ele também adotou dentro da Igreja Luterana. Também todo o culto ser feito em língua nacional, ou seja, alemão, não mais em latim,
Então, o latim ele vai ser abolido dos cultos. Depois de Lutero, veio a igreja calvinista, fundada por João Calvino, que fugiu da França e foi pregar, formar sua igreja na Suíça. E então, João Calvino, ele seguiu as mesmas ideias de Lutero. Então, eles tinham praticamente as mesmas características. A Bíblia como livro sagrado, eles tinham a salvação, vai ser a única diferença dentre as características, é que a salvação não era só pela fé. Eles acreditavam na predestinação. Então, para os calvinistas, não precisava apenas ter fé para ser salvo. O homem já nascia predestinado para ser salvo ou condenado. E aí, eles terminavam apoiando o sistema capitalista quando eles promoviam o trabalho e o enriquecimento como uma forma de se salvar, né? O homem nascer predestinado. Então, aqueles que detinham poder econômico acessível, né, estavam salvos. Significa dizer que a maioria das pessoas pobres praticamente iriam para o inferno, mas que poderiam alcançar a predestinação através do trabalho e do progresso econômico. Eu queria lembrar a vocês que as características do luteranismo, com a diferença da salvação pela fé, são as mesmas. Então, os sacramentos eram os mesmos, o livro sagrado era o mesmo, né? Mudava apenas uma característica e o local de onde foi originada a igreja. A última igreja, né, uma das que foi fundada logo após a Reforma, foi a igreja anglicana, que foi fundada pelo rei inglês Henrique VIII. Então, Henrique VIII, ele na realidade fundou a igreja anglicana quando ele vai querer se divorciar da mulher dele, né, Catarina de Aragão, para se casar com Ana Bolena, que era sua amante. Porém, o Papa ele era espanhol e estava do lado da mulher de Henrique VIII, o que não aceitou o divórcio. Então, ele negou o divórcio e Henrique VIII acabou se afastando da Igreja Católica e formando a Igreja Anglicana e se tornando, além de rei inglês, sacerdote, né, através do ato de supremacia, onde o poder dele, além de ser o poder real, passou a ser também um poder temporal, um poder religioso. E aí Henrique VIII obrigava as pessoas a seguirem o anglicanismo, o que levou a grandes perseguições religiosas. Muitas pessoas não queriam, não aceitavam os dogmas da igreja anglicana, como, por exemplo, a Bíblia era o livro sagrado ainda. Os sacramentos poderiam ser o matrimônio, o batismo e a Eucaristia, assim como todas as outras adotaram, vindos da Igreja Católica. Então, mas o anglicanismo, ele também seguiu a ideia da predestinação do calvinismo. Ele não acreditava que as pessoas eram salvas só pela fé, que as pessoas já nasciam predestinadas. Então, havia a crença na predestinação, do enriquecimento para poder ser salvo. Então, eles também aderiram mais à classe burguesa e nobreza, que eu já expliquei para vocês. E então, a partir daí, a gente vai ver que surgiram, né? A Igreja Católica ela vai perder muitos fiéis. Ela vai perder fiéis e vai perder também, ela vai perder até economicamente. Então, ela vai lutar para reaver seus fiéis, para modificar, para se reafirmar. Então vai surgir um movimento chamado de Contra-Reforma ou Reação Católica, que é um movimento de reorganização e moralização da Igreja Católica, que também ocorre no século XVI. Né? Então eles vão lutar contra esse movimento criado por Martinho Lutero, que por sinal a Igreja cobrou que ele se retratasse através da dieta de Worms, e ele não aceitou fazer a retratação e também foi perseguido. Então a Igreja Católica, através do movimento da Contra-Reforma ou Reação Católica, ela vai tentar se reorganizar, ela vai tentar reaver sua credibilidade, né? Ela vai tentar se fortalecer novamente e ver se ela recuperava seus fiéis.
o que seria um pouco tarde, devido muita gente ter aderido à igreja protestante por perder a credibilidade da igreja católica do início da Idade Moderna. Então, o que fez, né, quais foram as estratégias usadas pela igreja católica para reaver, para se reafirmar, para voltar a ter a credibilidade? Então, ela reorganizou-se através do Concílio de Trento. Então, o que foi o Concílio de Trento? Foi uma reunião que houve dentre os membros do clero, na região de Trento, né, na Itália, com o objetivo de oferecer uma nova orientação à Igreja Católica, uma nova organização. Ela reafirmou os dogmas da Igreja, modificou algumas leis, fortalecendo e moralizando. Ela criou o Index, um conjunto de livros proibidos aos católicos, criou seminários para uma nova forma de educar as pessoas que se dedicavam à vida religiosa, os seminaristas, né? Reforçando o celibato, o voto de castidade. Ela criou o Tribunal da Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal militar que tinha como objetivo punir severamente aqueles que cometiam heresias, ou seja, que combatia, que criticava os dogmas da Igreja Católica, severamente, violentamente. E também usou a ação dos jesuítas, né, da ordem religiosa dos jesuítas, como uma maneira de combater a expansão do protestantismo e fortalecer o catolicismo, que estava declinando e tinha perdido seus fiéis. Surgiram também alguns movimentos para reafirmar, como a Dieta de Spira, criada em 1529, que estabelecia o catolicismo como a religião oficial de todo o império, do Sacro Império Romano Germânico. A Dieta de Augsburgo, que definia as práticas católicas na Alemanha, né, que definia, que cortava, que combatia o celibato, que combatia a adoração a imagens, a santos e a adoração à Virgem Maria. Teve também a Paz de Augsburgo, que reconhecia o luteranismo na Alemanha, mas que também estabeleceu a paz entre católicos e protestantes, que viviam numa guerra violenta. Ok, 7º ano. Espero que vocês tenham entendido. Acabamos o nosso livro 1. Posteriormente, iremos começar o conteúdo do livro 2, segundo bimestre. Beijo mais uma vez para vocês. Não tá com medo, papai? Medo do quê? Medo da morte? Não. Eu me entreguei totalmente nas mãos de Deus. E tenho certeza de que quando morrer eu irei para um lugar muito melhor do que esse. O que vê à sua volta, minha querida, não é o medo da morte, mas o medo para os impenitentes daquilo que vem depois dela. Existe uma Europa assombrada que eu temo mais do que a febre. Uma doença que se espalha, infectando milhares. Do que está falando, papai? Da doença do luteranismo. Espalha-se entre os pobres. Aqueles que veem a igreja como rica, corrupta e decadente. Até já deflagrou uma guerra dos camponeses na Alemanha e matou mais de 100 mil pessoas. A doença agora espalhou-se em Burgundy, Salzburgo, Montpellier e Nantes, e todos os dias traz mais notícias da virulência desta heresia. Acha que não vai chegar aqui? Já está aqui, minha criança. Sabemos de reuniões secretas aqui na cidade de Londres, onde a igreja é atacada e onde livros são distribuídos. Deixe-me fazer uma pergunta. Deixe-me perguntá-la. O que fazemos
com uma casa que está contaminada pela doença. Colocamos fogo nela. Exatamente. Da mesma maneira, a doença que está na casa de nossa fé deve ser extirpada com fogo. Mas eu sou contra a violência, como já sabe. Mas acredito que Lutero e seus seguidores deveriam mesmo ser capturados e incendiados.